pessoal, meu nome é Lúcia, eu sou bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Piauí e atualmente sou aluna no programa de mestrado também na UF e estou super lisonjeada de estar aqui batendo esse papo com vocês. Bom, eu conheci a área da computação através de alguns amigos que já faziam o curso enquanto eu estava prestando vestibular. Naquela época, a computação não tinha o hype que tem hoje, né? Então, não era uma área tão conhecida, tão falada, e também não era uma área tão concorrida. E eu conhecia o curso porque eu conhecia esses amigos, mas eu não cogitava fazer computação, não era uma coisa que eu achasse que fosse para mim. E aí, na época em que eu tive que decidir para quais cursos prestar vestibular, eu lembro de conversar com um amigo e perguntar o que ele achava, por que ele achava legal, se eu deveria fazer o curso, se me era uma boa opção. E eu lembro dele descrever a tarefa de programação como montar um quebra-cabeças. Você sabe como aquilo tem que ficar no final, você sabe como aquilo deve funcionar, e você tem um monte de peças. A sua tarefa agora é colocar todas essas peças no lugar. Você vai levar um bom tempo para descobrir como isso funciona, com a prática você vai ficar melhor, você vai fazer mais rápido, mas é basicamente ter a paciência de sentar e resolver o problema que você tem que resolver. E isso na época me pareceu assim genial. Eu amo fazer quebra-cabeças. Então a ideia de ter uma tarefa e ter que resolver aquela tarefa da melhor maneira que eu pudesse, me pareceu uma boa atividade para fazer, sabe? Mesmo assim, a computação não era a minha primeira opção. Eu coloquei computação como segunda opção, 2 anos consecutivos, quando eu fiz o segundo e quando eu fiz o terceiro ano. E nos 2 anos eu passei. Então, eu achava que aquilo poderia ser uma escolha possível, era uma possibilidade. Então, eu entrei no curso. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de participar de 2 iniciações, uma científica e uma tecnológica. A primeira, que foi a científica, eu entrei por indicação de um aluno de mestrado do professor Vinícius, que é o professor orientador desses projetos. E ele soube da vaga, me indicou, eu conversei com o professor Vinícius e ele aceitou me orientar, me colocar no projeto como aluna voluntária. E aí, nesse projeto, a gente fez a mineração de uma base de dados com informações sobre gravidezes em que os fetos nasceram com microcefalia. E aí, foi bem naquela época em que teve uma infecção por Zika vírus e percebeu-se que tinha interferência nas gravidezes. Então, a gente teve a oportunidade de minerar uma base de dados real, usando métodos de aprendizagem não supervisionada para extrair alguns padrões e tentar entender o que era que estava acontecendo, quais eram os fatores de risco, quais eram os perfis daquelas mulheres. Foi um projeto muito legal de se desenvolver. No ano seguinte, eu continuei no laboratório, como aluna de iniciação, mas dessa vez uma iniciação tecnológica. E esse projeto eu desenvolvi com mais 3 outros alunos, nós éramos 4 no time, mais o professor Vinícius. E a gente desenvolveu uma ferramenta para rotulação automática de grupos, que é a área de pesquisa que o professor Vinícius orienta no Laboratório de Inteligência Artificial da UF. E aí, no fim desse projeto, todo ano tem o Seminário de Desenvolvimento Tecnológico da UF, que é onde a gente apresenta os resultados das iniciações tecnológicas. E nesse evento tem uma premiação para os trabalhos e a gente ganhou o primeiro lugar na área de tecnologia da informação e comunicação do 10º Seminário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UF. E para mim foi assim um evento marcante, porque eu pude ver resultados do meu trabalho, eu pude ver que eu estava indo no caminho certo, que era de fato aquilo que eu queria fazer e que aquilo poderia me dar muitos bons frutos. Então foi uma experiência maravilhosa, eu recomendo para todo mundo que está na graduação que entre num projeto de iniciação científica, porque é outro mundo que se abre para você. Para mim foi decisivo.
esse processo de seleção é sempre um pouco apreensivo, você tem que dar a cara a tapa e no meu caso em específico eu tinha um pequeno problema. No meio do curso eu abandonei o curso, literalmente abandonei. E por isso eu reprovei algumas disciplinas com 0, que levou meu IRA para bem baixo. Quando eu decidi voltar para o curso, eu tive que retomar as disciplinas e, claro, eu trabalhei muito até o final do curso para melhorar o meu IRA, mas a descida é sempre mais rápida do que a subida. Então, eu tinha que contar com as outras coisas. Eu estudei muito para passar ter uma pontuação boa na prova do pós-comp. Fiz um projeto de pesquisa orientado por algumas outras pessoas que também trabalhavam na área. O pessoal que trabalhava comigo no laboratório orientou muito, ajudou a desenvolver o projeto. Então, eu fui para a seleção com um projeto bem estruturado. E tinha algumas publicações por conta da iniciação científica e por ter colaborado em projetos de pesquisa de outras pessoas. Então, quando eu fiz a minha inscrição, mais 7 pessoas também se inscreveram para a vaga do professor Vinícius, o que me deixou um pouco apreensiva, é uma concorrência um pouco alta para os moldes aqui da computação. Mas, ainda assim, eu consegui passei em primeiro lugar nas vagas do professor Vinícius, e para mim foi super gratificante. E o mestrado me abriu uma série de portas incríveis. Eu viajei bastante no ano de 2019, né? Apresentando trabalhos, participando de congressos, participei de uma bolsa de projeto de extensão na Universidade de Buenos Aires, assim que eu entrei no mestrado, financiado pela CELF, que é um órgão da Argentina que fomenta projetos de pesquisa na América Latina. E regularmente eles ofertam bolsas de estudo para alunos de pós-graduação da América Latina. E foi uma experiência, assim, incomparável. Passei 10 dias estudando lá. Também conheci Salvador e Florianópolis, apresentando trabalhos. Bom, no finalzinho de 2018 para o início de 2019 eu estava me formando. E aí eu decidi me inscrever para o programa de mestrado da UF. A UF tem um programa de mestrado em ciência da computação. E o meu orientador das iniciações científicas e do meu TCC estava abrindo vagas para alunos de mestrado, professor Vinícius. E aí eu me inscrevi para o mestrado, tem algumas partes da avaliação, né? A primeira é uma avaliação de currículo, onde vai contar o seu IRA, a quantidade de publicações que você tem, a qualidade dessas publicações também, e a nota que você tira no pós-comp. O pós-comp é uma prova de avaliação de aprendizagem nacional, voltada para a ciência da computação. É tipo um Enem que a galera faz quando está saindo da graduação para entrar num programa de pós-graduação, e aí as universidades dizem se aceitam ou não aquela nota. No caso da UF, ela aceita. E também vai contar o seu projeto o seu pré-projeto, né? Projeto de mestrado. Nesse projeto, você estuda a área para a qual você está se inscrevendo, você faz uma proposta do que você abordaria no seu programa de mestrado e apresenta essa proposta numa entrevista com seu orientador e mais um outro professor do curso, que vão avaliar, vão bater um papo com você, saber da sua experiência prévia, do que você pretende fazer no seu mestrado e tal. Bom, a computação é uma grande área, e quando você sai dela, você tem a oportunidade de trabalhar em diversas frentes, né? A mais comum ainda é o desenvolvimento, mas nunca foi algo que eu quisesse fazer. Quando eu entrei para a iniciação científica e, consequentemente, também no mestrado, esse ambiente, essa visão da pesquisa me ganharam. Eu me apaixonei pelo desenvolvimento de pesquisas e queria muito continuar trabalhando nessa área. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito séria de que as pesquisas elas são desenvolvidas basicamente nas universidades. E eu não tenho uma tendência tão grande para a docência, né? Então, durante o mestrado, eu conheci a área de ciência de dados, que é o que eu estou tentando entrar agora.
A ciência de dados ela vai usar as aplicações de mineração, extração e análise dos dados para aplicações reais em grandes empresas, na verdade em qualquer conjunto de dados que você tiver, para extrair insights que possam orientar a tomada de decisões. E é basicamente o que a gente faz hoje no laboratório, usando inteligência artificial. A gente desenvolve um método para auxiliar em pelo menos uma dessas etapas, né? Então, é a área que eu melhor consegui encontrar o meu perfil. E agora eu tenho estudado e me esforçado para me especializar cada vez mais. A minha referência de mulher é a minha mãe. Eu acho que a gente mantém alguns modelos de pessoas, de uma forma geral, que a gente admira, muito distantes da nossa realidade, que tornam os feitos deles meio intangíveis pra gente. E eu tenho procurado pessoas ao meu redor para me inspirar, e eu acho que a maior referência que eu posso ter hoje é a minha mãe. É uma pessoa que... A minha mãe é professora da Universidade Federal, no campus de Picos, a professora Socorro Soares, da Pedagogia. E é uma mulher super batalhadora, criou 2 filhos sozinha. E a minha mãe entrou numa graduação logo antes de engravidar. E mesmo com 2 filhos para criar, hoje a minha mãe é doutora. Levou muito mais tempo do que eu levei, por exemplo, para sair da graduação, para entrar no mestrado. Mas é uma pessoa que não desistiu de maneira alguma, que foi atrás de tudo aquilo que ela queria, que ela acreditava ser o melhor para ela e para os filhos dela. E batalhou até que ela conseguisse. E eu vejo isso como uma das grandes histórias que poderiam estar em livros e que as pessoas buscam modelos muito distantes para se inspirar, enquanto eu tenho um modelo de uma pessoa guerreira, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que não parou por conta das dificuldades da vida e que conseguiu chegar exatamente onde ela queria conseguir chegar. Ela queria terminar de criar os filhos, formar todo mundo. Inclusive, foi o meu maior estímulo para entrar na universidade. Ela sempre viu a educação como o único caminho viável para a formação de uma pessoa. E a gente cresceu com esse modelo, com essa história dentro de casa. Então, foi o que levou eu e o meu irmão, eu tenho mais um irmão, para a universidade, para estudar, ter gosto por estudar e para ir atrás de tudo que a gente quiser fazer na vida. E ainda mais acreditar que as coisas acontecem na hora que elas devem acontecer. A minha mãe tem uma frase muito legal que ela gosta de dizer pra gente. Ela diz que a sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Então ela sempre disse isso pra gente, que a oportunidade iria acontecer em algum momento, geralmente na hora certa, porque é a hora em que a gente vai estar capacitado. O que a gente poderia fazer era buscar a capacitação, que é o que a gente aprendeu a fazer e está aí tentando até hoje. A pandemia, eu acho que foi um balde de água fria nos planos de todo mundo para 2020, né? O fato de estar no mestrado e de já ter pago todas as minhas cadeiras obrigatórias, as aulas mesmo eu já tinha concluído todas. Então eu estava só na fase da pesquisa e fazer de casa não ia ser um problema. Se a gente não tivesse um bichinho em casa que chama procrastinação. Então, assim, deu uma parada, ou melhor, desacelerou a agonia que a gente vivia de universidade para casa, casa para universidade. Também impediu a gente de continuar construindo vínculos mais afetivos, mais próximos com as pessoas que conviviam com a gente. Isso foi uma dificuldade bem grande. Mas não impediu a gente de continuar trabalhando na pesquisa e no desenvolvimento pessoal também, né? Como eu tô às vésperas de terminar o mestrado, agora eu preciso entrar no mercado e para isso eu tenho estudado bastante. Tenho aperfeiçoado meu currículo, tenho feito cursos, participado de palestras, mini cursos, eventos, o que eu puder para conseguir construir um currículo, terminar o meu mestrado empregada.
Aliás, se alguém está vendo esse vídeo e tem um emprego para mim, por favor, eu aceito. Para as meninas que estão vendo esse vídeo, a minha mensagem é: não desistam. Eu sei que em alguns momentos a gente passa por problemas, a gente erra, a gente comete absurdos que nem a gente acredita que iria cometer na vida. Mas eu acho que o mais importante é tomar responsabilidade pelas coisas que a gente fez, pelos atos que a gente fez e ir atrás. E nem sempre isso é uma coisa ruim, às vezes você aprende muito mais com seus erros do que com as coisas que só dão certo. Então, não desistam, estejam preparadas para todas as oportunidades que aparecerem. Para qualquer um poder chamar de sorte, a gente precisa estar preparado para aquilo acontecer na hora certa. E eu acho que todas nós somos capazes de chegar exatamente onde a gente quer.